Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 19 de outubro da 29ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura da missa de hoje é da Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, 15, 17, e pega do 17 e vai até o 21. É uma carta, eu explicava outro dia, que é uma comunidade que Paulo não catequizou, mas que ele, como apóstolo dos gentios, escreve aos irmãos que vivem em Roma, porque ele estará lá depois um tempão preso, animar, iluminar, exortar os irmãos. E ele escreve de um jeito que ilumina, que coloca uma teologia que até hoje nós na igreja usamos para iluminar um pouquinho a nossa história, porque sofro, porque vivo tanta coisa. Porque esta leitura da carta aos Romanos, Paulo diz assim, começa dizendo: o pecado entrou no mundo por um só homem. Mas o que é o pecado? Não é apenas uma atitude que Adão e Eva fez de comer de um fruto, não. O pecado é este engano simbolizado neste fruto da árvore, da autonomia do homem de querer ser feliz sem Deus, de se rebelar, de querer ser Deus de si mesmo, de achar que ele poderia dar-se a vida a si mesmo. E isto, eu diria, contaminou o homem com um vírus, porque daí para frente a humanidade que antes vivia em Adão e Eva, na intimidade com Deus, na graça, a natureza humana vivia de uma santidade original, de uma graça que lhe ajudava a entrar nas possíveis dificuldades que a vida tivesse, não sei, plantar, colher, tudo o que é a vida humana normal, mas que não causava dor, sofrimento, morte, vamos dizer assim, espiritual no homem. O homem levava tudo bem, mas este vírus agora passou para a descendência de Adão e Eva, e o homem hoje se torna incapaz de amar, de perdoar. Ele vive esta morte existencial. Porque é isto que fala Paulo. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. No sentido de que o homem, agora, todas as suas atitudes estão, de alguma maneira, tendo como raiz, em Adão, este vírus que está nele, o pecado. Por isto, que dificuldade, não podemos exigir dos outros que mudem, que sejam diferentes, que amem. Não, é que há algo neles que é mais forte, é algo que eu diria quase obriga o sujeito, podemos dizer assim, não é verdade que obriga, mas marca as atitudes do homem, e como dirá Paulo nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 7. Quero fazer o bem, não dou conta. É o mal que se me apresenta. Porque Paulo, fazendo esse discurso de que parece que o pecado como se fosse um vírus no homem, que passou para toda a humanidade, a necessidade de Cristo, ele é um antídoto. Se a morte entrou por um só, a vida, o perdão, a santidade e tudo, entrou por um só, que é Cristo, pela sua entrega. E ele coloca no homem um antivírus, um antídoto, dá força, dá a natureza divina ao homem, que dá potência à natureza humana, para poder responder agora a partir de Deus, a partir da fé. Que é isto que fala aqui Paulo. Eu espero que, de verdade, Cristo não pode ser só uma verdade doutrinal.
a ser aprendida por você e por mim. Não. A gente vai na igreja, isto que a gente faz na Eucaristia é um sinal belo, mas também implica o que Deus em Cristo fez para você e para mim. Tudo bem, você recebe o corpo de Cristo, mas não só o sacramento, não? As espécies eucarísticas. A palavra, você recebe Deus mesmo em você, para que você, pleno de Deus, tenha força, um princípio de ação, que você possa viver todas as outras realidades, já não agora marcados pela morte que antes existia em nós e que era aquilo que nos dominava, que dava força, eu diria, quase às nossas atitudes. Queria fazer o bem e sai só a morte. E esse é o problema. Agora em Cristo tenho a vida. E onde que eu descubro que eu tenho a vida? Se antes era incapaz de morrer ao outro, agora morro pelo outro livremente, por amor. Mesmo que o outro não mereça. Tenho agora a força de Deus em mim. Por isso este trecho da carta aos Romanos é uma boa notícia para você e para mim. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Sei que é difícil, parece que a santidade é um projeto impossível. Eu gostaria de amar a mulher como ela é, não consigo. Gostaria de carregar a cruz sem murmurar, mas em Cristo, aquele que vive a fé, aquele que vai vivendo desta intimidade de Cristo, da força de Cristo nele, é capaz de coisas maravilhosas. Isto são os santos. O segredo do santo não é que ele é capaz, ele é o cara, não. Em Cristo, o santo unido a Cristo, aí sim é capaz dessas coisas extraordinárias que a gente escuta de tantos santos. Eu espero que o Senhor quer conceder esta mesma graça, esta mesma vida a você e a mim. Temos que acreditar, não desanimemos, não joguemos a toalha, você e eu podemos ser santos, se estamos unidos ao Senhor. Por isso o Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 38. Jesus o que pede aos seus discípulos? Vigilância. Estar em atitude de vigília, de espera, de combate. Tende os vossos rins cingidos e as lâmpadas acesas. O que é os rins cingidos? Você sabe quando você vai fazer uma caminhada grande, muito longa, você trotar, não caminhar, você está pressionando o teu rim. Se você coloca uma faixa que aperta aqui o rim, o impacto é um pouco melhor, ou seja, não fere tanto, não amortece tanto. Né? Então, eu fui quando estava em missão em Tocantins, a minha irmã foi me visitar e ela e meu cunhado, na época, fomos ver o Jalapão. Rapaz, a estrada é cheia daquele, como se fosse, eu chamava de costela, né? Aquelas, cheia de lombadinha. E o carro chacoalha, olha, você de tempo em tempo tinha que parar, porque você não aguentava, não? Tende o rim cingido. Não? Seja firme. Isso também, o rim cingido, ajuda muito, é um símbolo um pouco da castidade, não? De não deixar que as minhas apetências, as minhas vontades me dominem. Não? E lâmpadas acesas. Aquelas as virgens prudentes do Evangelho que fala Jesus da parábola, não? Para estar atento, vigilante. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Está vigilante. Como dirá a Escritura, porque o demônio ronda a cada um de nós para nos seduzir, nos tirar da graça, nos tirar desta força, desta intimidade de Deus em nós, Cristo em mim, que me ajuda a viver bem, carregar a cruz de cada dia, amar, perdoar. Já não deixar que o princípio de morte que Adão e Eva nos transmitiram tenha força em mim, mas que agora esse princípio de vida que é Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, a graça de Deus em mim, dirige a minha vida, dirige as minhas atitudes, dirige o meu ser. Por isso, esta graça batismal, a graça do batismo que temos recebido e do crisma, tem que crescer, fortalecer-se
e tudo. E eu dizia ontem aos irmãos na missa, eu dizia para o batismo que eu fiz no domingo aqui, a família, você quer um cristão adulto, um santo? Ótimo. O que faz um bom agricultor? Escolhe a melhor semente, ara bem a terra. Aliás, escolhe bem a terra no qual ele vai jogar aquela semente. Aduba, ara, tira a erva daninha. Ele vai escolher a melhor semente, o melhor adubo, o melhor solo, porque ele quer a melhor fruto daquela árvore que cresce. O batismo é semeado em nós e deveria crescer como uma árvore e dar um bom fruto. Que triste você ir na feira, não? Tomate está caro, né? Muito bem. Mas pagar caro por um fruto, um tomate bonito, você, ainda que sabe que é caro, mas você olha para aquele produto e fala, beleza, compro. O triste é você ver um tomate feio, que ainda tem que pagar caro? Não. O cristão, como é que eu posso querer um fruto bom em mim, da vida divina em mim, da graça de Deus em mim, se eu não alimento a minha fé na oração, na Eucaristia, no sacramento da confissão? Quantas vezes demoramos para nos confessar, reconciliar com o Senhor? Não sei, alimentar na palavra, na oração, tanta coisa. Porque se essa semente é bem cuidada, bem selecionada, bem alimentada, adubada, tudo isto, aí sim, quem sabe dará um fruto de santidade do cristão adulto em você e em mim. Mas se é cuidado, adubado. Se eu vivo a minha fé, como dizia São João Paulo II, de uma maneira medíocre, rezo mal, não venho na missa alimentar o meu espírito, a minha alma, do sacramento da Eucaristia e da Palavra de Deus, não me confesso com certa regularidade, não faço aí firmemente com unção as minhas orações, como quero que depois um fruto de santidade? Tenho que cuidar, senão eu vou ter fruto medíocre, de uma qualidade péssima, horrível. O Senhor quer que em nós se dê uma graça de Deus plena. Estejamos vigilantes, porque o demônio quer tirar, nos seduzir, nos tirar daí, da intimidade com a natureza de Deus, para que a gente não produza bons frutos. E eu espero que o Senhor de verdade consiga semear uma boa semente no meu e no teu coração, com a graça de Deus em nós, para que nós demos bons frutos, frutos de vida eterna, frutos do céu, não só para o Senhor, como testemunho também para os homens e mulheres que nos rodeiam. Espero que o Senhor de verdade nos conceda essa graça hoje. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Bendito és tu que quer colocar em nós a tua mesma vida divina, por meio do teu Filho, no Espírito que temos recebido dele no batismo e no crisma, e fortalecido com o sacramento da comunhão, da Eucaristia, da reconciliação, nas orações. Ajuda-nos, Senhor, de verdade, a viver fielmente a graça batismal, para podermos dar os bons frutos que tu tens pensado que nós dessemos, e viver a maturidade da fé, não a mediocridade da fé. Ajuda-nos a não ser medíocres, mas a ser adultos na fé. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.